Em comprar nossa unidade. Ouça, diversidade, aponta, ensina, une. Brasil, sei lá, eu não vi na terra inteira o que nessa terra dá. 12h14 em Guaratinguetá. Boa tarde, ouvintes da Super Rádio Piratininga. Um ótimo 2017 para todos vocês. Eu tenho certeza que nós podemos fazer um ano melhor, podemos fazer um dia a dia melhor, né? Que as coisas estão nas nossas mãos e depende realmente da nossa boa vontade, né? Do nosso desejo de mudar, né, de construir uma sociedade melhor, uma vida melhor para a gente individualmente, dentro da nossa casa e dentro da nossa comunidade. É possível. Eu acredito. Dá trabalho? Dá. A vida é maravilhosa. Ela não é fácil, né? Ela é maravilhosa e a gente pode fazer com que essa vida realmente aconteça de uma forma melhor para todos nós. Estava dando uma conversadinha com o Marcos, que eu não conhecia, tive o prazer de conhecer hoje, e comentando a respeito dessa coisa triste, né, que tem acontecido aqui no Brasil, nos presídios, e comentando com ele que eu conheci um italiano que morou muitos anos aqui no Brasil, foi casado com uma pessoa muito querida, amiga minha. Eles se separaram, ele acabou voltando para a Itália e ele teve a infelicidade de cometer um equívoco grande num relacionamento que ele viveu lá na Europa e acabou sendo preso em Praga. Bom, quando ele saiu da cadeia, ele escreveu um livro que, inclusive eu tenho esse livro, não lembro o título agora, eu emprestei para uma amiga minha, enfim, preciso resgatar esse livro, porque vale a pena. E aí ele escreveu um livro contando, né, o que ele havia aprendido dentro do presídio em Praga. Bom, ele era um homem educado, ele era um homem elegante, ele era um homem de bons princípios, deu um mau passo. Nenhum de nós está livre de dar um mau passo um dia na vida, né? Enfim. Mas quando ele escreveu o livro, ele contou exatamente o que ele pôde aprender dentro do presídio, onde ele foi tratado como todos os presos, todos, com respeito, firmeza e dignidade. Então, a questão não é só a gente, sabe, julgar ou querer banalizar a vida dessas pessoas que estão vivendo, esses que realizaram esses crimes, são pessoas ignorantes, né? Em primeiro lugar, a gente tem que pensar nisso, porque um ser humano, no seu pleno poder, né, de vida digna, de vida construída com dignidade, ele não faz essa barbárie, não faz. Essas pessoas são fruto, né, de uma vida mal construída e também de um ambiente que promove e favorece esse tipo de reação e de resposta. Eu não estou justificando de jeito nenhum as atitudes, mas é preciso que a gente compreenda que isso também é fruto desse ambiente onde a pessoa nasceu, cresceu, foi criada e ainda por cima foi viver num presídio com essas características. Parece que todos os presídios no país funcionam dessa maneira, né? Quer seja aqui no Sudeste, lá no Norte, no Nordeste, parece que é uma forma, né, de gestão dentro dos nossos presídios que favorece esse tipo de atitude.
alguma coisa tem a ver com a justiça, né? Nossa ministra Carmen Lúcia está, assim, parece que bastante comprometida, bastante envolvida com essa questão toda. Na verdade, o que ela citou, né, do nosso Rubem Alves, grande escritor, falecido recentemente, é verdade. A base da vida está na educação. E uma educação que começa em casa, em casa. Portanto, nós, como pais, como educadores que somos a vida inteira, né, exercitando essa autoeducação, né, exercitando essa educação para os nossos filhos, né, os nossos netos, isso é real, minha gente. Isto é real. Precisamos, né, nos colocar nesta posição de estarmos sempre revendo como estamos exercendo o nosso processo de autoeducação para podermos educar. É inevitável. A escola vai fazer a parte dela e ela também precisa se atualizar. E quando eu falo se atualizar, não apenas em tecnologia, né, em espaço físico, não. Quem especialmente está ali e educa são os professores. Eles também estão no processo de autoeducação permanente, né, individualmente e dentro da sua especialização como professor. E é necessaríssimo que isso realmente aconteça. Porque, na verdade, o que faz o ser humano construir a sua própria vida cada vez de uma maneira melhor são os valores que nós podemos agregar à nossa vida. E esses valores, eles são aprendidos no cotidiano da convivência com a nossa família, em primeiro lugar, né, nosso pai, nossa mãe, avós, tios, né, os parentes próximos, que são o primeiro nicho, né, de educação que a gente vive, depois com a escola e depois com a comunidade. Então, todos nós precisamos nos envolver com a questão da educação. Ah, não, mas a escola tem que fazer a parte dela. A escola tem que fazer a parte dela, mas a base é dentro da nossa casa. É nesse contato dia a dia, né? De olhar o nosso filho, a nossa filha, de ouvi-lo, de prestar atenção e especialmente de ouvir-se como educador, seja pai ou mãe. A educação não é uma coisa da mãe, nem só do pai, nem só da mãe. A educação é uma questão dos pais, do pai e da mãe. E é preciso que haja este interesse comum, esse compromisso comum. Eu achei esse artigo que eu quero compartilhar com vocês muito próprio para a gente começar o nosso ano voltado, né? Sempre o nosso interesse tem a ver, sim, aqui no Diversidade especialmente, com educação, com cidadania, com saúde. E eu quero compartilhar então esse texto, essa experiência muito interessante. Uma mãe que se, né, comprometeu a observar, especialmente com um olhar mais atento, como é a relação dela com suas duas filhas. Essa é uma pergunta, como criar bem os filhos? Essa é uma pergunta sem resposta fácil, nem imediata. Ser uma boa mãe ou um bom pai exige reflexão contínua. A repórter dessa revista, que é a revista Sorria, se propôs a olhar com ainda mais atenção sua relação com as filhas e tentar melhorar onde fosse possível. Escute como ela se saiu. Tive minha primeira filha há 22 anos e a segunda há 13. Vivi e aprendi tanta coisa no decorrer desse tempo que inicialmente eu não soube por onde começar
quando a revista Sorria, propôs a experiência de tentar ser uma mãe melhor. Na dúvida, parti da principal orientação incluída na encomenda da reportagem. 2 pontos. Ficar ainda mais atenta à minha relação com as duas, para identificar as falhas e corrigi-las. Fazia uns meses que eu estava em um período atribulado e, para complicar, a caçula enfrentava sérios problemas no boletim. Eu, que sempre tive o hábito de acompanhar a realização de tarefas, a organização do material e o estudo diário, me perdi. Havia entrado em estado de alerta e começado a agir como uma fiscal. Redobrei a atenção aos relatos que o colégio envia aos pais sobre o desempenho dos alunos e passei eu mesma a acompanhar os recados que a escola manda para os estudantes. A qualquer sinal de falha, eu reagia cobrando minha filha. O fato é que ela buscou meios de melhorar e já havia começado a esboçar uma reação nas notas. Eu, no entanto, com medo do estrago que uma repetência poderia causar em sua autoestima, continuei com as cobranças até o dia em que ela me falou: "Mãe, você não confia em mim." Foi aí que caiu a ficha. Eu mesma a estava deixando insegura. Confirmei essa conclusão ao conversar com a psicóloga clínica e professora da PUC São Paulo, Elizabeth Brandão. Percebi que eu estava atrapalhando o desenvolvimento da autonomia da minha filha e desrespeitando seu perfil de estudante. Só um parênteses aí, achei muito interessante porque ela foi procurar, uma ajuda com uma psicóloga para ver qual que era, a boa atitude dela. Estava sendo correta? Ela estava sendo abusada, no seu empenho, de cuidar da vida estudantil da filha? O pai, porque quando a gente não sabe, a gente tem que pedir ajuda, Eu acho que vale a pena. Pode ser que você tenha uma amiga psicóloga, uma amiga pedagoga, pode ser que você tenha acesso, Mas se não tiver, é bom que a gente procure ajuda, Converse com uma mãe que teve o mesmo problema e que teve um jeito novo de agir, que foi bem sucedida. Enfim, soluções a gente tem, mas é muito legal, e necessário a gente saber pedir ajuda nessa hora. O pai, disse a psicóloga, não pode querer que o filho entre na forma que esse pai idealizou. Precisa, sim, estimular o filho a cuidar da sua vida sozinho e a lidar com as consequências das suas escolhas, para que se tente, disse a especialista. Contudo, também deve dar tempo ao processo e transmitir a ideia de que, embora não vá ficar andando atrás para evitar problemas, estará ao seu lado para lidar com o que vier, completou. Então a psicóloga ainda colocou mais essa ajuda, É legal que você avise que você não vai ficar atrás, Mas que você está ali disponível se ele precisar de alguma ajuda. Essa foi a deixa para eu pôr em prática minha primeira tentativa de ser uma mãe melhor. Expliquei à minha filha que, no fundo, agi daquela maneira porque não queria vê-la sofrer caso algo desse errado, mas que ela tinha razão. A confiança é muito importante e deve ser mútua. Se não desenvolvermos esse sentimento agora, nosso relacionamento pode ficar complicado quando ela começar a ir a baladas, viajar com amigos ou namorar. Para reforçar que confio nela e estimular sua autonomia, deixei que passasse a se responsabilizar
por seus horários de estudo, conforme havia pedido. Ainda a incentivei a se organizar sozinha para uma viagem de 3 dias com a escola, tipo de coisa que costumo supervisionar, e a aprender algumas receitinhas simples que vive me pedindo para fazer. Ela se saiu bem e pareceu satisfeita consigo mesma pelas conquistas. Fiquei feliz com isso, mas algo me incomodou. Enquanto eu a ensinava na cozinha, percebi que momentos de descontração ao lado dela vinham rareando. Minha caçula provavelmente estava sentindo falta de fazer outras coisas divertidas comigo. Em uma entrevista rápida, a educadora, escritora e apresentadora de TV, Cris Poli, listou o pouco tempo disponível para os filhos como um dos principais erros de criação que os pais costumam cometer. Vou repetir. Em uma entrevista rápida, a educadora, escritora e apresentadora de TV, Cris Poli, listou o pouco tempo disponível para os filhos como um dos principais erros da criação que os pais costumam ter. É muito importante que organizem seu dia para poder interagir com seus filhos sem estresse, pois são os responsáveis por sua educação e por transmitir valores e princípios que irão formar o caráter deles. É uma dica a mais, né? Essa questão do tempo que nós, como pais, como educadores, né, não só como pais, como avós, podemos ter com os nossos filhos e com os nossos netos. Essa responsabilidade, né, no processo de educação dos nossos seres humanos mais próximos, né, dos nossos queridos mais próximos, é uma coisa de sempre, né? Então, esse tempo sagrado que a gente precisa ter com eles de convivência, não apenas para corrigir, para criticar, né, para cobrar, mas para desfrutar, né, para compartilhar, né, para se divertir. O divertimento, gente, é a base da nossa vitalidade. Então, pais que se divertem junto com seus filhos ganham muito para suas vidas como pessoas, como pais, e ganham muito a família, né? Pais e filhos juntos se enriquecem quando se divertem juntos. E é isso que a gente precisa aprender a fazer, incluir, né, esse valor que é divertir-se bem, divertir-se bem. Minha proposta foi que fizéssemos juntas uma aula experimental de aéreos, que são aparelhos de circo, como trapézio, tecido e lira, em uma escola de artes próxima de casa. Essa mãe é uma mãe ousada, hein? Legal. Era algo que minha filha já havia me pedido mais de uma vez, mas por causa do dia a dia corrido, fui adiando. Deveria ter tomado a iniciativa antes. Foi muito gostoso, inclusive porque descobrimos habilidades comuns. Não deu para matricular as duas, mas ela está fazendo e adorando o curso. E como sei que sou uma referência, aproveitei o impulso e voltei a me exercitar na sala de ginástica do prédio. Um levantamento realizado no Rio de Janeiro pela Associação Brasileira de Academias mostra que pais ativos elevam em 60% a possibilidade de os filhos seguirem o exemplo. Mais uma dica para gente. Pais ativos, estudo feito pela Associação Brasileira de Academias. Pais ativos elevam em 60% a possibilidade de os filhos seguirem o exemplo. Feliz com essa evolução na relação com a caçula, passei a olhar com mais atenção para a minha filha mais velha. Recentemente, ela completou 22 anos
e eu e meu marido acabamos não indo à comemoração em que ela reuniu sua turma. A história é meio longa, mas em resumo, tivemos que adiantar um jantar especial que combinamos dar de presente a ela, e no dia exato do aniversário estávamos tão exaustos por causa de uma série de contratempos que, considerando que ela ficaria bem ao lado de pessoas queridas, agradecemos pelo convite e avisamos que não iríamos. Na hora, ela pareceu compreender, mas fiquei com a sensação de que a havíamos magoado, por isso pedi desculpa no dia seguinte. Ela confirmou que ficou chateada por não termos nos esforçado um pouco mais, pois realmente queria que estivéssemos ao seu lado naquele momento, inclusive porque os pais do namorado também iam dar uma passadinha na festa. Então conversamos sobre quanto é valoroso o cuidado que ela tem com quem ama, sobre a importância de reconhecer erros, sobre não ficar guardando mágoas e sobre perdoar. Foi um papo bom em torno de atitudes essenciais para um relacionamento saudável, mas não me senti uma mãe melhor por me desculpar. Mais uma dica legal, né? Com essa filha mais velha, de 22 anos, os pais tiveram todo um cuidado, né, de promover um jantar para ela, pelo aniversário, e ela ia ter um jantar especial com a própria turma. Como os pais estavam muito cansados para participar, avisaram que não poderiam estar presentes e acharam que ela não tinha ficado chateada. Mas, na verdade, como vocês puderam ver, ela ficou bem chateada, bem magoada, inclusive porque os pais do namorado iriam, né? E eu acho que ela queria exatamente era isso, né? Apresentá-los, né? Então, a gente precisa despertar um pouquinho mais para esse cuidado, essa atenção, porque às vezes a gente acha que o filho, porque é jovem, porque está com a turma querida, etc e tal, não liga, né? Ou diz que não liga, fala que não liga, mas lá dentro liga sim, né? Então é importante a gente estar ligado nessa coisa da emoção, né, dos nossos jovens. E saber pedir desculpa, saber tocar no assunto, olha, eu acho que aconteceu isso, me passa agora que não foi legal a atitude que eu tive, como é que você se sentiu mesmo, né? Saber pedir desculpa, saber entrar na conversa, né? Oferecer essa conversa para abrir-se para esse diálogo, né? Para essa possibilidade de compreensão desse momento. Saber perdoar-se, né? Porque, enfim, se equivocou, né? Como pai, como mãe, e saber também perdoar o outro quando isso acontece. É valoroso, né? Achei que valia um afago mais caprichado e decidi escrever uma carta, porque ela achou que o pedido de desculpa dela não foi suficiente. Eu só havia feito isso quando ela completou 15 anos e montamos um álbum de fotografias que contava um pouco da sua vida. Dessa vez, a carta foi menos factual e mais emocional. Comecei falando quanto seu nascimento mudou minha vida. Lembrei das muitas lições que ela, sem saber, me ensinou, de como desde pequenininha ela se mostrava generosa, do amor infinito que descobri existir, da delícia que foi vê-la crescer e que é ter sua companhia, morrer de rir juntas, observar suas conquistas. Terminei dizendo que tenho um orgulho imenso da pessoa que ela se tornou e que estarei sempre ao seu lado quando precisar. Ao ler, ela ficou emocionada e veio me abraçar. Fiquei mais aliviada. Àquela altura, eu já não me via em uma missão, e sim uma espécie de recuperação. Notei que vinha andando no automático como mãe e que estava deixando muitos flancos abertos, sem prestar a devida atenção às consequências que isso poderia trazer.
E é verdade, né? Nossas atitudes todas, de todos os seres humanos, sejamos jovens, adultos, né, já velhos, nossas atitudes sempre têm consequências para nós e para os outros. A prova final foi a apresentação de teatro da caçula. Ela está em plena pré-adolescência, então entendi quando não quis divulgar o evento para a avó, os tios e os primos. Essa é uma fase em que começa a haver um afastamento natural. O adolescente precisa se diferenciar da família para construir uma identidade própria. É importante saber respeitar isso, comentou a professora Elizabeth. O problema foi que no dia da apresentação, minha caçula comentou que não valia a pena nem mesmo eu ir, pois ela falaria apenas 2 ou 3 frases e achava a peça chata. Surpresa e um tanto aflita por julgar que ela talvez continuasse se sentindo pressionada por mim, eu disse apenas que estava certa de que a experiência seria muito interessante e que gostaria de estar presente. Tentando entender sua atitude, percebi que no período anterior à proposta da revista eu foquei em seus defeitos e mal lembrei de valorizar suas qualidades. Aproveitei o caminho até o teatro da escola para tentar consertar o erro que ela tinha cometido como mãe, né? Elogiei o fato de que, mesmo não sendo obrigatório, ela se preocupara em ir bem mais cedo só para ajudar na montagem, de não deixar a timidez impedi-la de fazer seu papel e de ser corajosa e persistente. Então essa mãe, que antes tinha feito algumas críticas à forma como ela vinha, né, se preparando para essa apresentação, aproveitou esse momento, quando ela foi levar a filha para a apresentação no teatro, para fazer essa correção de rota, né? Ou seja, elogiar a filha, né? Elogiar as conquistas, os ganhos dela enquanto estava se preparando para a apresentação. De última hora, a pequena voltou atrás e nos mandou uma mensagem por celular. Ainda dá tempo, querem vir? Fomos eu, meu marido e minha filha mais velha. Acho que ela refletiu e entendeu que nenhum de nós iria assistir à peça com a intenção de julgar sua competência ou destaque, e sim porque a amamos e queremos participar da vida dela. Bem diferente, né? O sorriso que abriu ao nos ver na plateia denunciou que agi certo. Ao voltar para casa naquela noite, fiz um balanço do período e concluí que, no fim, a experiência de tentar ser uma mãe melhor me caiu como uma luva. Apurei novamente meu olhar sobre o relacionamento com minhas filhas e estou bem mais leve por isso. Fica a dica da mãe. Crianças, crie uma rotina. A constância traz segurança para lidar com as novidades. Dê limites. Educar com regras prepara para o bom convívio social. Sua filha é muito criancinha ainda. Lembre-se, vocês são o pai e a mãe. Vocês são os educadores. E os limites vêm da gente, né? Exatamente por isso. Porque essa criança vai viver em sociedade, não vai viver só dentro de casa. Então é preciso que a gente coloque esses limites já dentro de casa. Educar com regras prepara para o bom convívio social. Incentive a autonomia. É fundamental a criança entender que um dia será a responsável pela própria vida. Estenda a mão, mas permita que ela erre e aprenda por si. É fundamental também, né? Este errar, quando a gente é criança, faz parte, vai fazer parte a vida inteira da nossa aprendizagem, né? Na construção da nossa humanidade. Só para fazer dar um exemplo, eu participei ontem cedo
de um encontro no Clube dos 500 com um grupo que trabalha com danças sagradas, com danças circulares. É um trabalho extremamente integrativo, um trabalho que coloca a gente num estado de meditação ativa. E a proposta é o coordenador, o focalizador da roda, né, que é sempre um trabalho feito em roda. Ele mostra pra gente os passos e a gente vai ouvir a música e vai fazer junto. Todos nós, pela primeira vez, estávamos fazendo isso, né? Eu acho que ali eram 4 pessoas que já tinham participado já dessas rodas. Os outros todos éramos absolutamente novatos, iniciantes. E aí surgiu essa questão, né, do erro, né? Olha, não se preocupe com isso, né? Você percebeu que errou? Não se preocupe com o erro. Veja se você consegue entrar novamente no ritmo proposto. Em alguns momentos, o focalizador até propunha isso. Vamos parar, olha, observem novamente como é o passo. Porque é isso, sempre vamos ter, como crianças ou como idosos, algum momento na nossa vida em que vamos estar vivendo uma aprendizagem nova. E em qualquer aprendizagem nova, seja arrumar uma cama, guardar os brinquedos dentro de uma caixa, andar de bicicleta ou participar de uma roda de dança circular, né? É isso. A gente vai, entre aspas, errar, né? Ou seja, não vai saber fazer aquele passo exatamente como ele é. É preciso que como a gente, como educador e como pais, né, saiba exatamente avaliar o que aquela criança, aquele jovem estão aptos para fazer naquele momento. Ah, mas eu arrumo a cama tão bem, ele me vê arrumando a cama todo dia, como que ele não sabe fazer isso? Quantos anos tem seu filho? Se ele tiver 2 ou 3, deixa ele fazer do jeito que ele souber fazer, que ele puder fazer. Agora, se ele tiver, né, 15, 18, 22, aí sim, aí você pode falar, meu filho, você já tem 22 anos, você tem competência para, né, arrumar a sua cama melhor, guardar melhor as suas roupas, organizar melhor o seu armário, né? Use a sua competência de adulto para fazer melhor. É sempre bom a gente poder fazer, né, as coisas de uma forma melhor, sem dúvida que é, né? Agora, é sempre necessário que a gente saiba ter esse olhar, né? O que é que esse filho meu pode fazer, está apto para fazer. E continuar ensinando, né? Com paciência. Bom, estava aqui, é fundamental a criança entender que um dia será responsável pela própria vida, estenda a mão, mas permita que ela erre e aprenda por si. Para os nossos adolescentes, dicas. Dê liberdade para eles testarem a independência e a autonomia. Cobre satisfações de forma afetuosa. Respeite o momento. Adolescentes precisam de espaço para construir a identidade. Se o convívio está difícil, procure compreender o problema sem fazer julgamentos para que o adolescente não se feche. É um momento mesmo necessário, né, para esse adolescente compreender, a gente compreender esse momento do adolescente. Já fomos adolescentes também. Não, mas eu fui uma adolescente muito diferente do meu filho. Sim, é isso. Cada um de nós é de um jeito, né? É preciso que a gente pelo menos tenha esse olhar de respeito para poder olhar para aquele adolescente que é um adolescente diferente da adolescente que você foi, como pai, como mãe. Mas, de qualquer maneira, é um momento que a gente precisa de privacidade, para a gente ter espaço para desenvolver a nossa identidade. Agora, nós não precisamos do amor dos nossos filhos. E eu acho que isso é muito valioso da gente lembrar. Mas nós todos merecemos respeitá-los e sermos respeitados. Isso é importantíssimo também, né? Jovens adultos, avalie bem antes de interferir.
Confie na educação que você deu e deixe que o jovem tome as próprias decisões. Estimule-o a trabalhar e a pagar pelo que quer adquirir. Estimule-o a trabalhar e a pagar pelo que quer adquirir. Fortaleça a união. Mesmo independente e pronto para sair de casa, deixe-o seguro de que não o abandonará caso algo dê errado. Às vezes a pessoa... Outro dia eu li sobre esse assunto. Uma moça que saiu de casa muito cedo, né? Deu conta da própria vida e de repente ficou desempregada e precisou retornar à casa dos pais. Nada de errado, né, minha gente? Nada de errado. Acho que a casa dos pais tem que ser um porto de acolhimento, um porto de passagem, né? Um porto de respeito, de cuidado, sempre. Né? O importante é isso, né? Que a gente tenha essa certeza de apoiar o estado de confiança nos nossos filhos e de certificá-lo de que se houver qualquer necessidade que a gente pode estar aberto para receber e acolher. Isso eu acho que é uma coisa fundamental também nessa relação, né, de pais e filhos, especialmente hoje em dia. Acho que a gente tem que ter esse olhar mesmo de cuidado e de atenção nessa